bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live Telemedicina na Prática. E aqui falamos sobre como médicos podem iniciar e ampliar seus atendimentos via telemedicina de forma segura. Eu sou Asdrubal César, médico e professor universitário, e hoje eu vou receber aqui o nosso convidado, Conrado Casado. Vou chamar ele aqui no Instagram para participar. Opa, aqui. Conrado Casado, diretor da Napoleon Hill Foundation e responsável pelo Mastermind de treinamentos de alta performance. Olá, Conrado. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, Conrado. Então, o nosso tema de hoje com o Conrado é médico, entenda como destravar os medos para iniciar a telemedicina. Então, acho que é um tema aí bem diferente, importante também, porque serve até para outros medos, né? Que a pessoa tenha para realizar alguma coisa, algum empreendimento. Então, vamos falar um pouco sobre isso. E nessa semana estamos fazendo as lives de aquecimento para o workshop Telemedicina na Prática. Então, esse workshop vai acontecer nos dias 4 e 9 de dezembro, para você se inscrever no link da bio aqui no Instagram, ok? Ou depois na descrição do vídeo. Então, sejam todos bem-vindos. Conrado, vou deixar você se apresentar aqui para o pessoal que está acompanhando. Então, seja bem-vindo, Conrado. Muito obrigado, doutor Asdrubal, pelo convite aí, a você e a Cris, né? Meu nome é Conrado Casado, sou diretor da Fundação Napoleon Hill para o Extremo Oeste Catarinense e também a Mastermind de Treinamentos detém, né, o direito da Fundação Napoleon Hill aqui no Brasil. E o Napoleon Hill, que inclusive falou bastante sobre esse assunto, né? Sobre como vencer os nossos medos. Certo. Então, Conrado, eu vou iniciar, eu gosto quando eu dou uma aula, uma palestra, eu sempre gosto de iniciar pela etimologia da palavra, né? Então, o medo, né? A palavra medo, seu significado, ele vem do latim, né? Que é metus, inquietação, temor, ansiedade. Então, o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante a uma situação de eventual perigo. E também, não só o perigo, né, real, mas até o que a gente imagina ou o que a gente desconhece. Né? Algo desconhecido para nós também gera ali um certo medo. Né? Ah, não sei o que tem atrás da porta. Né? Então, pode ser um medo. Tá? E sempre que estamos diante de algo novo, como a telemedicina, por exemplo, é normal as pessoas terem aí alguma objeção, terem algum medo, terem uma sensação de que eu preciso me proteger de algo novo, né, que eu desconheço. E os medos são estados mentais, né? Assim, o estado mental sujeito com o seu controle também e até seu direcionamento. Então, Napoleão Hill, né, escreveu um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, que é um livro muito legal, né, recomendo muito a leitura, e onde ele fala dos seis medos básicos da humanidade. E aí, Conrado, você poderia falar mais sobre, né, esses medos que Napoleão Hill descreve? O Napoleon Hill ele iniciou essa jornada, ele era repórter, né? Em 1908 ele iniciou essa jornada de buscar a resposta para a pergunta por que algumas pessoas tinham um resultado acima da média e outras. E depois ele entrevistou 16 mil empreendedores, ele teve acesso a essas 500 maiores fortunas americanas na época, e ele também conseguiu acompanhar, teve a oportunidade de acompanhar as 45 maiores triunfadoras, Thomas Edison, Henry Ford, Philips, Graham Bell, e em 1928 ele lançou o livro A Lei do Triunfo, e depois de um certo tempo ele escreveu o livro Mais Esperto que o Diabo, mas não foi lançado, não foi publicado esse livro, né? E nesse livro ele é uma metáfora, né? Ele conversa com o diabo, né? Que são os nossos eus. Nós temos um eu interior, né? A gente fica com aquela voz interna quando a gente vai começar algo novo, como você falou. Mas será que eu faço? E se aquele
aquela máxima de e se eu fizer? Mas aí a gente pode pensar, e se eu não fizer? E aí, quando a gente está num processo evolutivo, a gente passou por uma pandemia agora, por exemplo, quantas pessoas nós poderíamos ter auxiliado a mais se já tivéssemos desenvolvido esse meio de trabalho que seria, por exemplo, a telemedicina, né? Mas é porque a gente já não faz, porque nós temos os nossos medos. Napoleão Hill linka 6 medos, né? O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. E eu penso que um dos impeditivos maiores dentro desses 6 medos seria o medo da crítica, porque eu e você fazendo essa live, nós estamos expondo. E quando a gente faz esse movimento de se expor, as pessoas podem estar julgando. E está tudo bem, mas não saber lidar com isso talvez nos trave, nos impeça de ir além. Em quaisquer projetos, é um desafio. Precisamos vencer medos. Né? Eu gosto nós precisamos desenvolver coragem, a coragem para vencer esses medos, porque a coragem não é a ausência do medo, né? A coragem é agir apesar do medo, do temor, da intimidação, enfim. Não é... Tem pessoas que têm confiança em si mesmo e elas transparecem não ter medo. Mas todo ser humano tem medo. Nós temos medos. Porém, existem aqueles medos que freiam nós e existem aqueles outros que nós dominamos e nós, mesmo diante do medo, nós vamos além, nós seguimos em frente. O medo é até um mecanismo de defesa, né? É importante a gente ter um pouco de medo, mas é isso, coragem para fazer as coisas, né? Senão, se a gente não tiver essa coragem, fica paralisado, não faz nada, né? O medo, o medo nós podemos entender ele que ele é a emoção do planejamento. Quando você pega um piloto de Fórmula 1, geralmente ele se acidenta por excesso de autoconfiança. Ali o medo salvaria ele, porque ele teria uma cautela. O jovem que se acidenta no trânsito é porque ele está com aquela energia toda e ele não tem medo nenhum. E aí ocorrem... Agora, se você tem o medo equilibrado, poxa, o que eu posso fazer com esse medo? Eu posso planejar. E aí existem muitas ferramentas que nos proporcionam, né? Diminuir esse medo, nos trazendo uma segurança maior para fazer aquilo que a gente vai fazer, né? Quando a gente vai... Hoje em dia, não existe mais algo novo que ninguém conhece, você precisa inventar algo. Hoje em dia é raro você inventar algo. Então, tu vai ter alguém que já fez aquilo que tu quer. Então, você precisa aprender com esse alguém o que ele já sabe. Não precisa nem ser o maior expert do mundo. Mas se a pessoa sabe 10 horas a mais de experiência do que você, ela já tem algo a te ensinar, né? Cabe a nós buscar essas ferramentas para ajudar a vencer os nossos medos aí e seguir em frente. Ótimo, isso aí, Casal. Então, os principais medos que eu vejo assim, que os médicos sentem, né, para iniciar a telemedicina, um é o medo da tecnologia, né? Tem aquela versão assim, falar, eu não sei lidar com o computador, eu não sei mexer no celular, né? A outra é a insegurança, né, para realizar os atendimentos, né? Então, para isso, né, como a gente falou ali, se preparar, fazer um planejamento. Então, o planejamento é você se preparar estudando, buscando capacitação para fazer telemedicina. O que os colegas vão pensar?
o medo da crítica, né? Isso aí é uma coisa comum, né, na área médica. O cara, às vezes, ele não está trabalhando para ele, está trabalhando para os outros olharem e verem, né? Então, colegas, o que eles vão pensar, né? Se eu for para as redes sociais, se eu falar que estou utilizando telemedicina, né? Qual o julgamento que vão fazer? E o outro é não saber utilizar ferramentas. Às vezes o cara fala, telemedicina é só falar no WhatsApp com o paciente. Não é isso, né? Tem que se preparar, se capacitar, usar as ferramentas adequadas. E a insegurança em relação à legislação, mas é porque também desconhece, né? Porque a gente tem legislação, tem resolução do Conselho Federal de Medicina de Telemedicina, então é permitido e tem regras claras, né? Então, sabendo desses medos todos, né, eu coloquei dentro de um curso, né, uma metodologia, né, um método telemedicina na prática. Então, eu coloquei um passo a passo para que os médicos possam iniciar e ampliar seus atendimentos via telemedicina de forma rápida e, assim, né, já estou com mais de 100 alunos aí inscritos aí no curso, né, fico muito feliz, a gente, como você também trabalha, né, com essa questão de formação, né, capacitação de pessoas, é muito gratificante quando a gente vê nossos alunos, né, progredindo, né, já, correndo aí pelo mundo também, né, vamos dizer assim, né, os conhecimentos adquiridos. E, Conrado, qual é a sua opinião, além do que eu citei acima, como os médicos podem destravar medos, em geral, e em especial, iniciar a telemedicina? Eu penso que uma das ferramentas que seria bastante válida é o próprio conhecimento. Porque, querendo ou não, ele já tem a formação da área. Mas então, qual conhecimento eu busco? O conhecimento que falta para fazer essa transição, né? Como você falou, eu preciso conhecer as leis, como eu ter ela ao meu lado, né? Para justamente vencer essa insegurança jurídica. Busca conhecimento nessa área. Se o Napoleão Hill fala que a primeira lei do êxito que nós precisamos desenvolver é objetivo principal bem definido. Então, primeiro momento, decida, você vai fazer esse atendimento via telemedicina? Sim. Por quê? Inclusive, esse é um pensamento meu. Eu penso que não tem volta. Você precisa se adaptar ao que está acontecendo no mundo. Então, não tem volta. Então, sim, você vai fazer esse atendimento. Ok. Decidiu isso, você então está com o objetivo definido. Qual é o segundo passo? Aliança de mentes. Quem você precisa se unir, com quem você precisa criar alianças para desenvolver o conhecimento sobre aquilo que você não domina ainda. E aí entra a insegurança em fazer, poxa, como eu faço? Busca conhecimento sobre essa área. Porque o conhecimento ele é libertador, né? Precisa e pensando assim, né, Asdrubal, quantas pessoas a gente consegue auxiliar a mais, né? A gente consegue otimizar o tempo, aumenta a capacidade de serviço. Nós aqui moro numa cidade significativamente pequena. Agora nos grandes centros a pessoa precisa se deslocar. Existem várias questões ali. A segurança aumenta, os custos diminuem. Então, e hoje o conhecimento, se ele não é 100% gratuito, ele é muito barato. Uhum. Eu penso que para nós vencer... Conhecimento é investimento, né? Às vezes as pessoas falam, eu vou gastar num curso. Na verdade, você vai investir, né, no curso e que vai te dar um retorno. Desde o curso, né, profissional, vamos dizer assim, que você vai aplicar profissionalmente, até outros que é para você aplicar o seu crescimento pessoal, né? Então, eu mesmo era uma pessoa muito mais assim, a pandemia deu uma virada, né, em todo mundo. Eu era muito mais assim focado. Se eu vou fazer um curso, eu vou fazer um curso de alguma coisa do tema de medicina, apenas isso, né? E eu não olhava para esse outro lado também do desenvolvimento pessoal. Então, eu dei uma virada, né? Em 2020 foi um momento que virou muita coisa, né?
E até eu olhava, às vezes, algumas coisas assim, isso aí, isso aí, não vou fazer não, isso aí, eu vou ver, esse livro eu não vou ler, né? E hoje eu já mudei bastante, vi como eu perdi tempo, na verdade, por ter, aí seria até outra questão relacionada ao medo, né? Ter preconceitos, né? O medo gera preconceito, né? Então, é bom, a gente se sente liberto também quando a gente se liberta desses preconceitos em relação a alguma coisa que a gente não conhece. Quando a gente começa a conhecer, pô, isso aqui é legal, né? Devia ter visto isso antes, né? Sim. É, sabe que o ser humano, ele cria os seus medos, né? Nós nascemos Uhum. com dois medos. O primeiro deles é o medo de cair. Se você pega uma criança, um bebê no colo, e tu faz assim, ele busca se segurar. Mas Uhum. Tem até o nome reflexo. ele nunca caiu. Então, como que ele tem, ele segura, como que ele busca, como ele já entende isso? Porque já nasce com nós. E outro medo é o medo do barulho, né? Sim, Os outros susto. medos Aham. nós criamos na nossa mente. Porque, por exemplo, existem alguns exercícios que são legais de fazer. Quando você falou que o especialista pensa, mas eu vou precisar, eu vou gastar um curso. Faça essa pergunta não pensando em você, faça essa pergunta pensando no teu paciente, no caso da medicina, ou no cliente, no caso de outras áreas. Se o teu cliente te falar, mas eu vou gastar com uma consulta, não é gastar, é investir na minha saúde e principalmente investir antes de ter algum problema, né? É estar Uhum. checando, avaliando antes de acontecer. E quando a gente pensa em investir, a gente enxerga, já começa a mudar a percepção. Porque tudo Uhum. que tu investe é para ter um retorno. E aí, Aí. sobre as leituras, como você falou, quando nós alimentamos a nossa cabeça, o nosso pensamento com coisas boas, a gente começa a mudar alguns pensamentos, né? Algumas limitações que nós temos, e nós paramos de criar certos impeditivos na nossa vida, Uhum. porque tudo ocorre no pensamento primeiro, né? Uhum. Sim. Até falando de livro, né? O primeiro livro que eu li do Napoleão Hill foi esse daqui, né? Quem Pensa e Enriquece, né? Até lá também da fundação, né? A publicação é da Fundação Napoleão Hill do Brasil, né? Comentários do Jamil Albuquerque, né? Também o pessoal conheça o Jamil, cara muito 10, né? Tá aí também no Instagram dele, e é uma pessoa que nos inspira bastante, né? Eu digo que é um dos meus mentores, né? E na época, como eu falei, se eu fosse antes de 2020, né? Eu olhava a capa do livro e falava, essa aqui eu não vou ler, não sei o que e tal. Pensava assim, até que é Cristiano, né? Vamos ler esse livro, vamos ler. Falei, tá bom, vou ler contigo. Aí à noite a gente lia, ela lia em voz alta e eu acompanhava. Depois eu li também, né? A gente viu duas vezes. E, nossa, muitos ensinamentos, coisas assim que eu falo, cara, por que eu não li esse livro quando eu tinha 16 anos, né? Sabe? Bate aquele negócio, né? Devia ter lido com 16 anos esse livro. E aqui até, né, título, por isso que eu falava, eu não li, porque eu falava, enriquecer, não sei o quê. Mas aqui a riqueza é outra, né? Não é a questão financeira, ela traz muitos benefícios. Mas para mim, a interpretação, a riqueza é a liberdade que você pode adquirir, né? Então, a liberdade é a maior bem que você pode conseguir, né? E você, quando consegue, também precisa manter, né? Então, a liberdade é muito preciosa. E a riqueza, para mim, é a liberdade. Porque com você tendo independência, você tendo independência financeira, estando bem resolvido emocionalmente, né, materialmente, espiritualmente, você pode fazer as coisas que você quer, né? Ou deixar de fazer coisas que você não quer, né? Então, eu gosto muito da questão
também da relação da telemedicina, inclusive com a liberdade, porque a telemedicina me dá a liberdade de eu poder atender da minha casa, me dá a liberdade de eu poder estar viajando e continuar os meus atendimentos, porque eu sou meio, assim, eu tiro férias, mas eu fico injuriado de não fazer nada, sabe? Então, para mim é liberdade eu estar de férias e, às vezes, poder atender quem precise, né? Ou manter a minha agenda para fazer alguns atendimentos. E a telemedicina me trouxe isso, que antes eu não tinha. Então, eu acho muito legal. E aproveitando também, né, o gancho, né? Eu vou aproveitar aqui e falar do livro também, que esse livro aqui é especial também, gostosa leitura, né? Ele é o livro de como a arte de lidar com pessoas. E esse daqui acho fundamental para, né, no caso, para os médicos em gerais, porque o nosso trabalho não é lidar com doenças. As pessoas acham que o médico lida com doenças. Não, a gente lida com pessoas. Inclusive, foi um livro que eu dei de presente e quero agradecer aqui o Conrado também, e o Jamil, pelo empenho também, né? Também autografou cada livro, né, que foi dado pelos formandos da turma de medicina, da segunda turma de medicina da Universidade Federal de Chapecó, né, desculpa, da Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui de Chapecó. Então, quero mandar um grande abraço aqui para o pessoal da T2 e espero, né, mais uma vez, que eu falei para vocês que esse livro ajude vocês no dia a dia, porque eles vão até tá aí, já estão trabalhando com pessoas, né? Então, é fascinante esse livro, é muito, muito legal, né? Obrigado, Conrado, aí pelo empenho, né? Você teve aí para trazer os livros a tempo, né? Da formatura do pessoal da T2, do curso de medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul. Muito obrigado. Imagina que sempre estamos em pé, a ordem aí. Uhum. Na contracapa do livro, estou com ele aqui diz Uhum. 100% dos clientes são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Então, se você não entende pessoas, você não entende de relacionamento, não entende de negócio. Uhum. E se formos analisar, como você disse, na medicina, você não trata doença, você cuida das pessoas. Uhum. O médico veterinário, por exemplo, ele estuda na sua faculdade os animais. E quando ele sai dela formado, ele encontra o desafio com quem? Com pessoas, não com os animais. Então, Uhum. a arte de lidar com pessoas vai desenvolver em nós esse resultado enquanto vida material que nós temos, né? Ganhar dinheiro, enfim, mas o peso que muitas vezes as pessoas sentem do trabalho, das suas atividades, ele não precisa ser sentido da forma tão grandiosa que ele é. Tem como ser mais leve. E esse livro Uhum. nos entrega ferramentas extraordinárias de como levar uma vida mais leve e lidar com as pessoas de uma forma mais harmoniosa, né? Extraindo das pessoas o que elas têm de melhor. Exato. Eu até vou usar, né, daqui para frente também essa questão que 100% dos clientes são pessoas, né, então eu colocaria ainda mais assim, 100% dos pacientes são pessoas. Se você Exato. não entende de pessoas, você não entende de relacionamentos e nem de medicina, né? Então, eu acho que é fundamental a gente entender de pessoas. É a mudança de paradigma, assim como a telemedicina, ela é uma ferramenta que, às vezes, uma das críticas, né, e medos, que são colocados em relação à telemedicina é que vai afastar o médico do paciente, porque, né, você não está ali com o paciente ao teu lado ou à tua frente. Mas eu tenho visto que a telemedicina está trazendo até mais aproximação nessa relação, porque é uma ferramenta de acesso, né? Então, o paciente, por exemplo, está numa situação, o paciente que já é conhecido, está viajando e ele esqueceu de levar um medicamento de uso contínuo, um medicamento com receita controlada, por exemplo. E aí, através da telemedicina, ele pode falar com o médico que atende ele. E hoje é possível enviar uma receita, né, à distância, pode mandar uma receita online e está lá na viagem dele, já fica mais tranquilo, ele recebe aquela receita.
consegue adquirir o medicamento e manter o seu tratamento. Tá? Então, aqui é um exemplo, né, de como a telemedicina é útil na verdade, pode aproximar, né, o médico do paciente ou manter essa relação bem estabelecida. E vale muita coisa, né, também está aqui escrito também sobre questões de comunicação, tudo, que a gente aplica também numa videochamada. A gente adapta, né, situações que a gente no presencial está acostumado a fazer e exige mais criatividade para você transformar isso aqui no online. Né? Conrado, show, cara. Muito bom falar contigo. Né? Fico muito feliz aí também que você aceitou o convite para participar. E pode contar aí para o pessoal, né? Ou deixar uma mensagem, também contar para a gente como quem quer te conhecer mais, né? Também conhecer o trabalho aí dos cursos de formação, né? Relacionados aí ao aperfeiçoamento, né? Self, né? O próprio, né? Que vai ajudar as pessoas a lidar com outras pessoas, para ganhar mais autoconfiança também, que é uma coisa muito importante, né? Pode falar aí para a gente. Obrigado, meu querido. Vocês podem estar acompanhando aí, o meu Instagram é Conrado Casado Oficial. Nós temos também o Instagram da Mastermind Chapecó, @Mastermind Chapecó mesmo. E estamos sempre à disposição aí no que diz respeito a comportamento humano. Nós temos um produto maravilhoso aí, muito bem fundamentado com a Fundação Napoleão Hill, né? Hoje, talvez seja uma das maiores filosofias sobre o comportamento humano voltado para a prática, voltado para os negócios, né? Que a Mastermind hoje representa aqui no Brasil. Temos hoje, eu estou aqui na região de Santa Catarina, mas você que está assistindo aí pode estar buscando na sua cidade, no seu estado. Hoje nós estamos em cada canto do nosso Brasil com instrutores formados e prontos para auxiliar nesse desafio, que é um desafio que vai nos acompanhar talvez para o resto das nossas vidas, né? Lidar com pessoas sempre vai ser desafiador, só que ao mesmo tempo sempre teremos ferramentas facilitadoras. Certo. E, Conrado, fazer uma brincadeira aqui contigo, né? Tu é casado mesmo, né? Porque tu é Conrado, teu Instagram é Conrado, casado oficial ainda. Oficial, exatamente. Eu sempre falo assim, como é que é o teu nome? Conrado Casado. O homem que nasceu casado. Seu casado, né? Também. O seu casado. E ainda com esse oficial no final ficou mais forte ainda. Tem gente que Tá pensa certo. que a esposa é muito braba, né? Tem gente que ela mandou eu colocar o casado lá em cima. Colocou. Olha só, né? Você vai colocar em todas as suas redes sociais que você é casado. É, isso aí. E Não tem. como eu sou pequenininho, eu não posso teimar muito, não posso nem brigar. Tá certo. Isso aí, Conrado. Muito obrigado, Conrado, mesmo, pela tua participação. E eu quero aproveitar aqui e deixar um convite para você que é médico, você que é médica. Nós estamos com um workshop de telemedicina na prática, onde eu vou falar mais detalhes sobre como você pode iniciar na telemedicina e ampliar seus atendimentos. E também eu falo que o curso de telemedicina na prática ele vai além, né, da telemedicina, porque ele faz uma mudança de alguns paradigmas, abre a mente para uma nova realidade, porque a ferramenta, né, da telemedicina, ela não é substitutiva da medicina, na verdade ela é um adicional, e esse adicional também, esse plus que a gente ganha com a telemedicina, nos abre mudanças de paradigma, como eu falei, você vai precisar ter mais criatividade, né, no seu dia a dia também, isso é importante, você vai estar utilizando uma ferramenta nova, né, você está inovando, você está na vanguarda, então isso também é legal, e conhecer outras pessoas que também pensam, né, diferente, que já estão pensando além, já estão vendo, não estão vendo mais o futuro, elas estão vendo que o futuro já é presente. Isso aí faz uma diferença enorme também.
né, o poder de visão, né, ter um momento, né, e já se adaptando e se preparando para novos tempos. Então, muito obrigado, Conrado, obrigado, pessoal, e Pelo até amanhã, até breve. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.